Olá, paz e graça, que bênção, lição de número 11. Quem já está sentindo saudade desse trimestre tão maravilhoso? Discorremos sobre a antropologia teológica bíblica e que bênção. Confesso que aprendi bastante, muito, mas aprendi muito mesmo. Para você que está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Sou Jane Martins de Souza, professora de EBD, por mais de 30 anos. Um presente que o Espírito Santo me deu logo após a minha conversão. E sou muito grata a Deus por tudo isso. E espero que você também seja grato pela sua vocação, pelo seu chamado. Hoje, na lição de número 11, nós vamos falar sobre o espírito humano e as disciplinas cristãs. O texto escolhido, 1 Timóteo capítulo 4, versos 6 ao 8, e também o versículo do 13 ao 16. Mas o que é ser uma pessoa disciplinada? O que realmente o nosso comentarista, pastor Silas Queiroz, quis tratar aqui nesta lição de disciplinas cristãs. O espírito humano é a terceira dimensão do ser humano de fora para dentro. O Espírito Santo age primeiramente em nosso espírito, fazendo as mudanças necessárias até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Aprendemos na lição anterior, se você não assistiu a aula de número 10, assista, ela está maravilhosa. E aproveite e comente aqui como foi a sua lição de número 10 aí na sua classe, se foi uma bênção, se o meu conteúdo tem ajudado você. Já quero agradecer você que tem comentado nas minhas videoaulas, tem adquirido o meu material, muito obrigada, isso nos ajuda, porque precisamos desses recursos para melhorar, né, os nossos treinamentos, os nossos subsídios, mas muito obrigada mesmo, que o Espírito Santo continue te abençoando por contribuir com o meu ministério. E também você que se inscreveu, falou de onde é, meu Deus, que riqueza. Somente o Espírito Santo pode fazer isso em nossas vidas. E agradeço você por todo o carinho, por ter orado por mim, me ajudado, estar aqui comigo, não me deixar falando sozinha durante esse trimestre. E dezembro realmente é muito difícil para muitas pessoas estarem nas EBDs, as pessoas trabalham mais, enfim. Muito obrigada por tudo. E não deixe de se inscrever e compartilhar em suas redes sociais. Vou deixar um card aqui da lição de número 10 e você assista para você dar sequência ao seu estudo. Então, aprendemos na lição 10 que nosso espírito é o âmago do ser humano. Não necessariamente a dimensão mais importante, pois somos um todo. Entretanto, é nessa dimensão que decidimos servir a Deus em espírito e em verdade. As mudanças precisam ser feitas no nosso interior e ser vistas em nosso exterior. É como nos relacionamos com Deus e com o mundo que nos cerca. O que fazemos para manter nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O novo nascimento está ligado diretamente ao nosso espírito e a nossa santificação gradual está diretamente ligada às disciplinas cristãs. A nossa santificação, o degrau que nós subimos a cada dia da nossa caminhada com Cristo, está ligada diretamente às disciplinas cristãs. Nossa fé exige exercício e prática para fortalecimento da nossa nova natureza recebida na regeneração. O que conhecemos como disciplinas cristãs? O que é disciplina? Vamos ver primeiro o conceito secular do que é disciplina. Disciplina é obediência às regras, aos superiores e aos regulamentos. É ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom
funcionamento, por exemplo, de uma organização. E se o cristão for indisciplinado, irá fracassar em sua caminhada. Agora, a disciplina cristã é o conjunto de práticas e princípios que guiam a vida do crente, tanto no seu desenvolvimento pessoal, quanto na sua vida comunitária, buscando viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Isso inclui o cultivo do caráter, a obediência a Deus, o autodomínio, a correção amorosa dos irmãos na igreja. Tudo com o objetivo de honrar a Cristo e o Evangelho. Paulo aqui no texto, ele está objetivando contra o exercício corporal? Claro que não. Porque o nosso corpo precisa de exercícios para não enrijecer. Paulo está fazendo uma comparação que, assim como cuidamos do nosso corpo e gastamos muito tempo para alcançarmos os objetivos, é necessário a mesma atenção com a nossa vida espiritual. O crente nascido de novo, aprendemos que Deus não faz reforma, Ele nos dá uma nova natureza e, por conseguinte, o crente nascido de novo deve ser disciplinado em tudo. Meu espírito precisa de oração, pois a oração é o oxigênio do espírito. Meu espírito precisa de jejum, de leitura da palavra de Deus, da comunhão congregacional, exercitar o amor, caso contrário, ficará doente e atrofiado. E para isso, preciso ser disciplinado. É não desistir facilmente, sabendo que a minha sobrevivência espiritual depende dessas disciplinas. Quantas pessoas começaram a ler a Bíblia e pararam no meio do caminho? Aceitou um cargo com muita alegria e depois entregou. Começa uma campanha de jejum e oração e, no final, antes do final, desanima. Você tem dificuldade em seguir normas e regulamentos da organização ou denominação a que você pertence? Você ora, jejua, faz meditação, tem um tempo com Deus, lê as Escrituras? É sobre isso que trataremos nesta aula, então fica comigo até o final e juntos aprenderemos bastante acerca das disciplinas cristãs e quais são elas. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a piedade e as disciplinas cristãs. Hoje vamos tirar dúvida do que realmente seja piedade e quais são as disciplinas cristãs, externas e internas. Um crente disciplinado gera uma vida frutífera e piedosa. No contexto bíblico, piedade, eusebeia ou pietas, significa uma reverência e devoção profunda a Deus, que se manifesta em uma vida de obediência, oração, temor santo e amor, tanto por Deus quanto pelo próximo, indo além da mera compaixão e envolvendo uma atitude correta e prática da fé. É o conhecimento de Deus que leva à conduta justa, refletindo o caráter de Cristo em todas as áreas da vida, como o cuidado com a família e a conduta respeitosa no culto e nas relações. No primeiro ponto, exercício corporal e piedade. Em 1 Timóteo, na verdade, esse trecho é um dos mais fortes do Novo Testamento sobre vida disciplinada, formação espiritual e crescimento do nosso espírito. Olha o que Paulo diz no versículo 6.
Segundo a versão NVI ou NVI, como nós falamos, Paulo escreveu que Timóteo deveria ensinar. Em outras versões, ele diz propor. O que Paulo estava dizendo para ele de ensinar? Que ensinar exige estudo. Nós, professores, para estudarmos, para ensinarmos, exige estudo da nossa parte. Meditação, constância e maturidade espiritual, que Paulo estava dizendo a Timóteo. E no versículo 7, ele diz para Timóteo, entre aspas, rejeita as fábulas e exercita-te na piedade. Este exercitar-te aqui, que no grego é gymnason, é a mesma palavra de treinar. No inglês, o gym significa quadra de esportes. Então, esse exercita-te é a mesma palavra de treinar, praticar, exercitar. Ou seja, piedade não é automática, ela é treinada. Precisamos treinar a piedade. Como um atleta treina o seu corpo. Você não aceita Jesus, é transformado, regenerado, santificado, justificado e como um passe de mágica já é um cristão piedoso. Não, é exercício. Precisamos de repetição. E a repetição se torna prática. Assim como queremos definir o nosso abdômen. Você precisa de constância, de prática, de exercício e de repetição. Alguns versículos, um provérbio popular, ele diz que a repetição leva à perfeição. Piedade é fruto de prática, de treino e de constância. Até chegarmos à piedade, o processo é longo e exaustivo. Precisamos vencer o desânimo e continuar praticando. Já no versículo 8, entre aspas, Paulo diz para ele, o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade é útil para tudo. Será que Paulo está criticando alguém fazer um exercício físico, fazer uma caminhada, uma academia? Será que ele estava criticando, era isso? A pessoa que faz um exercício físico? Não. Ele estava, sim, usando uma didática para ensinar Timóteo a importância da piedade e das disciplinas cristãs. A prática espiritual, ela fortalece o espírito. Assim como o corpo só cresce com exercício, o espírito só cresce com disciplina espiritual. Paulo está dizendo que os exercícios trazem benefícios para essa vida, enquanto as disciplinas cristãs e uma vida piedosa trazem benefícios nesta vida e na eternidade. No ponto 2, piedade interna e externa. As disciplinas cristãs são frequentemente divididas em duas categorias principais, conforme popularizadas pelo teólogo Dallas Willard, viveu de 1935 a 2013, e ele influenciou fortemente o movimento de formação espiritual cristã contemporânea. O que aconteceu aqui? Foi um marco para as disciplinas cristãs na vida do cristão e da igreja. E outros escritores espirituais, como Richard Foster, que ainda é contemporâneo, pioneiro em trazer práticas espirituais históricas de volta ao cristianismo moderno. E é isso que o pastor Silas está fazendo aqui, nos relembrando das disciplinas cristãs e precisamos trazê-las de volta. Muitas igrejas atuais já deixaram de praticar e já não vive mais o verdadeiro cristianismo. E ele lançou uma obra em 1978, que foi um marco na história do cristianismo. Eles reformularam para a nova geração
a nossa geração conceitos que já existiam. Gente, não é nada novo. Sempre existiu, está lá na Bíblia Sagrada, desde a igreja primitiva. Ou seja, trouxeram práticas antigas para o mundo moderno. Hoje, precisamos fazer a mesma coisa. Trazer essas práticas para uma igreja já secularizada. Muitos já abandonaram essas práticas de grande vitalidade para a igreja. E nossa vida, tais como oração, jejum, meditação na palavra, adoração, serviço, solicitude, confissão e simplicidade. Quais são as disciplinas internas? São práticas voltadas para o cuidado da vida interior, ajudando o crente a manter um coração alinhado com Deus. Oração e jejum são práticas internas ou externas? Depende. Oração pode ser interna e pode ser externa. A oração interior, silenciosa, meditativa, é claramente interna. Ninguém nem sabe que você está orando. Mas a oração vocal, com gestos, posturas, horários fixos ou em público, envolve o corpo e o comportamento, tornando-se uma prática externa. Se você se ajoelha, ergue as mãos, reza ou ora em voz alta, ela é uma prática externa. O que Jesus disse sobre isso? Entre aspas, olha o que Jesus disse. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que amam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu Pai que vê em secreto. Jesus fala da nossa sinceridade em orar e não somente mostrar às pessoas que oramos. Tem gente que ora maravilhosamente bem em público e não tem um minuto a sós com Deus. Jesus está ensinando que a verdadeira eficácia da oração é interna, é a verdadeira motivação. Ou seja, oração é uma prática externa com a essência interna, sinceridade. A prática da piedade está ligada a fatores internos e externos. E não podemos valorizar demais as disciplinas externas e nos esquecer que o mais importante é a transformação interior e o porquê fazemos. E somente as disciplinas externas terão seu verdadeiro valor. Disciplina externa, sem coração sincero, zero valor. O catolicismo romano, desde a era medieval, ensinou erradamente aos seus fiéis a dar um valor exagerado às disciplinas externas e deixaram de ensinar a verdadeira mudança, aquela que começa do nosso interior. Doavam suas fortunas em troca de um lugar no céu, enquanto seu interior estavam como túmulos caiados. Pura hipocrisia. O que você faz? É para ser visto pelas pessoas ou de verdade para agradar a Deus? Resumindo, do que adianta orar, ler Bíblia, jejuar e não ter um viver santo e sincero? Se a sua intenção não é agradar a Deus, e sim a seus desejos de vaidade, é o que Tiago escreveu: fé e obras andam de mãos dadas. Fé sem obras é morta, e obras sem fé são vazias de boas intenções e são meramente religiosidade e legalismo. Terceiro ponto, piedade e discrição. O crente, ele tem que ser discreto com tudo aquilo que ele faz. Nem oração e muito menos jejum devem ser motivo de exibição.
Sobre a oração, tratamos no ponto 2. E agora observe o que Jesus ensinou acerca do jejum. Em Mateus 6, entre aspas, ele diz: quando jejuardes, não mostreis um semblante triste como os hipócritas. Jejum é uma prática externa. Jesus reconhece que o jejum afeta o corpo, ele produz sinais externos, pode ser notado pelas pessoas, mas o valor do jejum é interno. O valor espiritual do jejum é interno, ou seja, Deus olha o coração. O foco é na intenção. A transformação acontece no interior. O jejum é uma disciplina para o homem interior e não para exibição. E hoje, com o avanço das tecnologias, o que está acontecendo com os cristãos? O devocional virou atração. O jejum hoje é um espetáculo. Orar no monte virou show. Oração nas madrugadas virou áudio de WhatsApp. E o nosso secreto com Deus? A nossa comunhão, o nosso momento a sós com Ele, como fica? Como é que você está tendo um momento a sós com Deus e está orando no WhatsApp? Jesus é nosso modelo de oração, de jejum, de piedade e nos aconselhou a sermos discretos com as disciplinas cristãs, sem exibicionismo. O que essas pessoas querem quando expõem o secreto com Deus? Será que vale tudo por um like? Querem reconhecimento efêmero? Isso não tem nenhum valor diante de Deus. Vai jejuar em grupo para um propósito? Não toca a trombeta acerca disso. Somente quem estiver envolvido com o jejum deve saber. Caso contrário, já recebeu seu galardão aqui. O que Jesus ensinou sobre essas práticas? Ele disse que o jejum é externo, mas a sua força é interna. A oração é externa, mas a sua essência é interna. O valor de ambas depende do coração e não da aparência. As duas são essenciais para a vida espiritual. Deus vê o secreto, o interior, mesmo quando a prática é visível. Embora o jejum tenha um componente físico, que é a abstenção, ele é classificado como interno. Por quê? Porque o seu foco não é o corpo, é a alma. Quando jejuamos, não estamos querendo, não é sacrificar o nosso corpo físico, abater o nosso corpo físico, mas sim a nossa alma, tratar da nossa alma. Disciplina, o jejum disciplina os desejos internos. Ele fortalece a vida espiritual secreta. Ele traz sensibilidade espiritual. Promove arrependimento e purificação do coração. Quebra vaidades, orgulho, impulsos e paixões. Ou seja, o corpo participa, mas quem é treinado é o espírito. A oração também é vista como interna, por quê? Porque ela é um diálogo íntimo com Deus. Ela ocorre dentro do espírito. Ela move o centro da alma. Desenvolve confiança, devoção e sensibilidade interna. E cria profundidade com o Espírito Santo. Mesmo que possa ser pública, o impacto dela realmente é interior. No tópico 2, o desafio das disciplinas espirituais. Lembrando que eu vou deixar um card aqui na descrição das minhas videoaulas, um link do meu WhatsApp, você fala diretamente comigo. Se quiser receber este comentário em PDF, exatamente como eu leciono aqui, é só me chamar lá, clicar no link aqui e você fala diretamente comigo. Lembrando que domingo eu não estou disponível. E também um link da Hotmart, onde você adquire esse PDF na hora que você precisar, de segunda a segunda. E também o link do meu Instagram, se você quiser me seguir lá,
em minhas redes sociais. No segundo tópico, o desafio das disciplinas espirituais. Quais são os desafios? Primeiro ponto, a analogia do corpo. Você acha fácil manter, o comentarista aqui está comparando com o corpo, com exercício físico. Você acha fácil manter a rotina de diariamente frequentar uma academia, pegar pesos para adquirir massa corpórea? Tirar um horário do seu dia e se dedicar, você acha que é fácil? E fazer caminhada como rotina? Muitos desistem por falta de disciplina. Você acredita ser fácil a prática das disciplinas cristãs? Somos desafiados diariamente a nos mantermos fiéis a elas. E caso não haja uma disciplina, viveremos uma vida religiosa sem prática verdadeira. Isto é, que procede do nosso coração. Na verdade, justamente por tocarem o cerne do nosso ser, vontade, desejo, hábitos, coração e relacionamentos, elas frequentemente revelam nossas resistências internas e os obstáculos do mundo ao redor. O maior desafio da nossa caminhada é manter constância em um mundo distraído. Qual é o maior obstáculo? É a falta de constância. Fazemos promessas na virada do ano, está chegando aí agora, todo mundo já se preparando, a sua listinha de promessas que vai fazer, de propósitos que irá fazer no próximo ano, se Deus nos permitir chegar até lá. Então fazemos promessas na virada do ano. Eu, assim, não me recordo de ter feito alguma promessa na virada do ano. E lentamente vamos deixando isso de lado. O propósito de ler a Bíblia toda, de não perder nenhuma EBD, de orar todos os dias, sermos melhores com o nosso próximo, ser fiel nos dízimos, de emagrecer, né? Também muita gente fala, esse ano de 2026 eu vou emagrecer. Vou entrar num novo propósito e quero perder peso. E à medida que o tempo vai passando, isso vai ficando para trás e nos distraímos com outras coisas, redes sociais, o desejo de ficar ricos e gastamos todo o nosso tempo e empreendemos toda a nossa força nisso. Hoje, não conseguimos assistir um vídeo com mais de 1 minuto. Queremos respostas rápidas das pessoas. Estamos na era da pressa, do imediatismo. E então, como fica a nossa intimidade com Deus? O nosso momento de oração compete com o nosso celular ao nosso lado. Vivemos na era das notificações. O dia inteirinho, notificação nos celulares. Você não se lembra de quando o telefone era preso à parede e as pessoas tinham paciência em nos aguardar e retornarmos a ligação? Outro desafio é praticar as disciplinas sem torná-las mecânicas, fazer por fazer. Orar por obrigação, vou levantar de manhã, vou orar porque eu tenho de orar. Ou somente em momentos de necessidade. E não por amar estar ali aos pés do Pai. A pessoa que faz isso é frustrante. Você não ora, fala palavras vazias, uma oração vazia de intenção. Jesus combateu a hipocrisia, o exibicionismo e a caridade para serem vistos. Hoje, muitos têm coragem de tirar fotos de cestas básicas que serão doadas e não têm nenhum escrúpulo, sem nenhum escrúpulo, expõe o irmão necessitado. Outro desafio é entender que a disciplina não é barganha com Deus. Disciplina não compra favor. Disciplina nos transforma. Não transforma Deus. Ela abre o nosso coração, amolece a nossa mente
e alinha a nossa vontade com a dele, com a de Deus. Não oramos até Deus ceder à nossa vontade, sim, até aceitarmos a vontade dele. É lutar contra o desejo de resultados imediatos. Queremos orar e um passe de mágica, Deus já solucionar os nossos problemas. As disciplinas criam frutos a longo prazo. É um depósito que fazemos. Hoje queremos resultados instantâneos. O desafio é perseverar mesmo quando você não sente nada naquele dia. Praticar disciplinas para sentir-se espiritual, receber bênçãos ou impressionar os outros é legalismo disfarçado. Sentir-se mais santo por jejuar, orar muito ou ler a Bíblia diariamente é orgulho espiritual. No ponto 2, apatia, engano e pecado. Às vezes a fraqueza espiritual é tanta que sentimos no corpo. Somos desatentos no culto, não respondemos a nenhum estímulo na adoração, nada nos motiva, nada atinge o nosso interior. Isso é fraqueza espiritual, é falta de oração, é falta de comunhão com o céu. A prática das disciplinas cristãs aumenta o nosso ânimo. Ao vermos os resultados, vamos nos empolgando e cada vez mais queremos nos aproximar de Deus, assim como vem a transformação do nosso corpo por nossa disciplina de fazer aquilo sempre. E a apatia pode dar um efeito contrário. Quanto menos oramos, mais fracos ficamos espiritualmente. O espírito está pronto, porém a carne é fraca. Quem mais alimentamos ao longo do dia? Nosso espírito ou nossa natureza carnal? Tudo que lemos, assistimos, ouvimos, influenciam diretamente em nossa saúde espiritual. Passamos horas nas redes sociais e minutos com Deus. As pessoas, entre aspas, maratonam séries inteiras de canais de streaming. Então se cansam, mas não conseguem ler a Bíblia Sagrada. Como essa pessoa ficará apática, anêmica e viverá uma vida de pecado? As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas, gradualmente vão se tornando superficiais até serem substituídas pelas vãs sutilezas. A oração, a pregação expositiva da palavra, saíram bem devagarinho dos nossos cultos e deram lugar a danças, grupos de louvores intermináveis, avisos, pregações vazias e tantas outras coisas. Enganos que fazem as pessoas reféns das novas teologias e filosofias de homens que se tornaram doutores da Bíblia e que estão acima dos ensinamentos de Cristo. O que antes era pecado, hoje não é mais. Se praticamos a justiça, somos de Deus. Mas se praticarmos o pecado, a dura realidade é que tais pertencem ao diabo. De uma coisa não podemos nos esquecer: a santidade bíblica é imutável. Jesus pode demorar não sei quanto tempo ainda para voltar. A santidade bíblica é imutável. A Bíblia declara, entre aspas, eu, o Senhor, não mudo. Jesus não mudou porque nós estamos na era da tecnologia. Jesus não mudou porque nós estamos na era dos doutores de teologia. Ele não muda. A palavra dele é a mesma. Olha o que Jesus Cristo disse. Que ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. O mesmo Jesus do passado é o Jesus do presente e continuará sendo o mesmo Jesus. Pecado continua sendo pecado, ainda que a cultura tente redefinir. A imoralidade sexual, fornicação, adultério e pornografia relativizaram esse pecado
considerado hoje normal, até em muitas igrejas. B. Divórcio por motivos banais. Antes, visto como última opção e sempre algo doloroso. E hoje, entre aspas, é o que eles dizem. Se não está feliz, segue sua vida. Poderíamos citar muitos outros aqui, como a mentira, a vaidade, o orgulho, a ambição, o materialismo, falta de congregar, o desrespeito aos pais. Hoje é a filosofia do cristianismo sem cruz. Jesus previu todas estas coisas. Jesus previu que o amor esfriaria, muitos seguiriam doutrinas de homens, falsos ensinos surgiriam, o mundo odiaria a santidade. Não é uma cultura que define o pecado, é Jesus que definiu o pecado. A cultura muda, a Bíblia não. Nada mudou para Deus. Como estão nossas disciplinas espirituais, pessoais e congregacionais? No ponto 3, da teoria à prática. Vai ficar somente na teoria? Só vai ler a lição e isso não vai mudar nada em sua vida? Tudo que aprendemos na teoria devemos colocar em prática. Não é fácil viver uma vida disciplinada quando o assunto é oração. Devocional diário, amor ao próximo e santidade. Mas não é impossível. Como você começa seu dia? Corrido, não é mesmo? Mas permita-se começar o seu dia com oração e a leitura da palavra de Deus. Não aceite sair de casa sem fazer essas duas coisas. Se possível, levante mais cedo. Isso é disciplina. Ore ao deitar e, se possível, leia a Bíblia. Entre ler uma literatura extra-bíblica e a Bíblia, leia a Bíblia. Jejue. Há quanto tempo você não ora, não lê Bíblia e não jejua? É assíduo aos cultos congregacionais? Frequenta uma EBD? Louva em casa ou somente na igreja local? É prática ou ritualismo? O salmista escreveu, entre aspas, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é fácil ser fiel, entretanto, a prática leva à perfeição. Ore mesmo sem vontade. Mas eu vou orar sem vontade, irmã Jane? Sim, ore sem vontade. E faça o mesmo com a Bíblia. Jejue ao menos uma vez por semana. Vá aos cultos mesmo sem vontade. E sua vida irá mudar. Porque a prática leva à perfeição. No último tópico, as disciplinas e a luta espiritual. Nossa vida é uma luta espiritual. No primeiro ponto, as astúcias do maligno. Quando decidimos colocar em prática as disciplinas cristãs, a luta é certa. O reino das trevas toma posição e o ataque é preciso, sem dó nem misericórdia. Experimenta fazer uma campanha de oração, você e Deus. Experimenta uma campanha de jejum. Experimenta que você vai ler a Bíblia toda. As potestades vão se levantar. O objetivo é nos levar para longe, muito longe da comunhão com o Pai. Você acredita que nossa luta é somente na esfera material? Claro que não. Nossa luta é travada nas regiões celestiais. Daniel começou a orar e a resposta veio imediatamente, no primeiro dia. Gente, Daniel não fez campanha de oração. No mesmo dia que ele orou, a resposta veio. Mas então por que ela não chegou no mesmo instante, a resposta da oração? O anjo, trazendo a resposta no mesmo dia, foi confrontado nos ares e impedido de trazer a resposta. Um combate tão grande contra as potestades que o arcanjo Miguel teve de intervir. Daniel não fez campanha de 21 dias.
e sim orou, até que a resposta viesse da parte de Deus. Quantas pessoas desistem de orar porque a resposta ainda não chegou? Temos que orar até a resposta chegar. É isso que Daniel nos ensina. O segredo é orar sem desistir até que a resposta venha. É uma realidade e não podemos descuidar. Precisamos estar vigilantes sempre. Ele não brinca de ser inimigo. Nos ataca causando prejuízos em nosso espírito e, ao mesmo tempo, ataca as pessoas que mais amamos, tentando nos desestruturar e, assim, afastar-nos de Deus. Muitos confundem fazer coisas para Deus com estar com Deus. Talvez você esteja fazendo coisas para Deus, mas você não está com Deus. É muito diferente. As disciplinas nos levam a encarar nossos pecados, medos e vaidades. Precisamos viver em constante comunhão com Cristo e a oração é o caminho. Mas eu não estou conseguindo fazer isso. Estou fraco demais. Comece pequeno e seja constante, pois 5 minutos de oração diária valem mais que 1 hora esporádica. Comece com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e vai aumentando, até que você sinta prazer de estar ali com Deus. Então, nós podemos começar pequeno. Você precisa começar prometendo 1 hora de oração. Comece pequeno. 1 minuto, 2, 3, 4, 5, não sei. Mas comece. Isso que nós devemos fazer. Pratique as disciplinas por amor a Cristo. Não por obrigação ou por recompensa. Vou orar porque quero alguma coisa de Deus. Barganha. Vou jejuar porque quero alguma coisa de Deus. Barganha. Faça isso por amor a Cristo. Dependa exclusivamente do Espírito Santo. No ponto 2, evitando as distrações. Como nós evitamos as distrações? As distrações existem desde os primórdios e sempre foram estimulados por nossos desejos pecaminosos a nos distrair com outras coisas que não sejam as disciplinas cristãs. Eu amo 2 passagens bíblicas que falam muito comigo e estão relacionadas a como evitar as distrações. Pedir a Deus que nos ensine a contar os nossos dias e remir o tempo. Está no Salmo 90, 12, no Salmo de Moisés. Olha o que ele disse, entre aspas. Ensina-nos a contar os nossos dias para alcançarmos coração sábio. Significa viver com consciência do valor do tempo. Nosso tempo tem valor. Precisamos ter consciência de cada minuto que passamos com Deus tem muito valor. Por quê? Porque a vida é breve. O propósito de Deus é eterno. Decisões diárias constroem nosso destino. E desperdício de tempo gera vazio espiritual. Contar os dias é igual viver com propósito. E onde há propósito, há disciplina. E o outro é em Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 16. Olha o que Paulo diz, entre aspas. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é aproveitar todas as oportunidades. E uma delas é buscar a Deus enquanto está perto e podemos encontrá-lo. Resgatar o tempo que seria perdido com futilidades, distrações que não nos levam para perto de Deus. Porque quando Deus nos dá consciência do valor do tempo, automaticamente paramos de gastar energia em coisas fúteis, priorizamos a oração, separamos um tempo para a palavra, planejamos o jejum, evitamos conversas tóxicas, dizemos não ao supérfluo, damos atenção ao que importa. A maior arma do inimigo hoje é tirar o nosso foco.
A oração do salmista ativa o contrário, foco divino. O que são distrações? Distrações são quaisquer coisas que desviam nossa atenção do foco principal. Seguir a Deus e viver conforme sua vontade. Elas podem ser internas, pensamentos, emoções e ansiedades, ou externas, tecnologias, redes sociais, compromissos excessivos. Isso tudo nos distrai. Quais são as principais fontes de distração? Tecnologia, celulares, redes sociais, notificações constantes. Outra coisa, compromissos excessivos, trabalho, estudos, atividades sociais que ocupam todo o nosso tempo. Ansiedade e preocupações, preocupação com o futuro, com questões materiais, podem roubar a nossa paz e o foco espiritual. Preguiça espiritual. Gente, a gente tem preguiça espiritual. Falta de motivação para orar, ler a Bíblia ou buscar a Deus. Talvez você pense, eu não tenho motivo nenhum para orar, já orei ontem, falei a mesma coisa. Interceda por alguém, interceda pela obra missionária, pelos países não alcançados, pelos irmãos necessitados. Nós temos N motivos para orarmos. Quais são as estratégias que nós precisamos usar para evitar as distrações? Defina prioridades claras. O que é prioridade na minha vida? Oração, palavra, jejum, santificação, ajudar na obra de Deus, minha família, o meu próximo. As nossas prioridades, nós temos que deixá-las bem claras. Então, decida o que é mais importante na sua vida. Sua relação com Deus deve estar no topo da lista. Use uma frase como primeiro Deus, para lembrar-se de colocar seu reino em primeiro lugar. Então, Deus é o topo da prioridade e Deus é a nossa prioridade. Então, é primeiro Deus. Crie limites com a tecnologia. Desative notificações desnecessárias no celular. Gente, a pessoa deixa a notificação da Shopee, misericórdia. Tem gente que você está no culto lá, apita lá, Shopee. Para quê? Estabeleça horários específicos para verificar redes sociais ou assistir TV. Que dia que eu vou olhar verificar as minhas mensagens, que hora que eu vou verificar as minhas redes sociais, é na hora do meu almoço, vou tirar 1 hora por dia para isso, vou tirar 40 minutos, eu vou ver meia hora de manhã e meia hora à noite. Dedique momentos do dia exclusivamente para Deus, sem interferência. Vai ler Bíblia? Sem celular. Vai orar? Sem celular. É você e Deus. Aquele momento é íntimo, particular, secreto. Organize seu tempo. Planeje sua rotina diária, incluindo momentos para oração, leitura bíblica e outras práticas espirituais. Quanto tempo eu vou ler a Bíblia durante o dia? Eu vou orar quanto tempo? 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite? Eu vou ler um capítulo de manhã, um capítulo à tarde? Use ferramentas como agendas ou aplicativos para gerenciar seu tempo. Identifique gatilhos emocionais, ansiedade, medo ou frustrações. Podem ser distrações. Quando perceber esse sentimento, ore pedindo sabedoria e paz. Ela excede todo o nosso entendimento e nos equilibra. Adote um devocional diário. Estabeleça o horário e não deixe de praticar, até que faça parte da sua vida. Você não viva mais sem aquilo na sua rotina. Infelizmente, muitos estão viciados em celular e redes sociais, até mesmo no horário do culto. Ore e peça libertação. Eu sempre me lembro do tempo em que alguém, para falar comigo, precisava esperar que eu chegasse em casa. Não tinha celular. E por que hoje é tão urgente que não podemos esperar terminar o momento que nós tiramos para a nossa adoração? Isso chama vício. Tem pessoas que olham o celular o tempo todo, mesmo que não tenha chegado nenhuma notificação. Deixe as notificações para pessoas chegadas, importantes na sua vida. E com que certeza elas irão respeitar
o nosso tempo com Deus. Amém? Espero ter te ajudado. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar em suas redes sociais. Isso ajuda o meu canal a chegar a outras pessoas e que ele continue crescendo aqui no YouTube. E eu quero mandar um abraço para as pessoas que me pediram, que falaram de onde é, não vou falar cidades, porque se a gente for falar o nome de todo mundo aqui, toma um grande tempo. Só a eternidade para pagar o carinho de vocês, que vocês demonstram, né, com a minha vida, as orações. Muito obrigada. Eu preciso mesmo das orações. Eu quero mandar um abraço, né, ao pastor José Luiz Siqueira, em Coqueiral, Aracruz, no Espírito Santo. Está aqui o abraço. Irmã Lúcia Alves, em Nossa Senhora do Ó, em Pernambuco. Ela pediu um abraço para todos os professores aí da EBD. Então está aqui o meu abraço para todos vocês. O irmão Geraldo Lobato, na comunidade Barreiras, Rio Paru, em Almeirim. Também o pastor José Caetano, feliz aniversário, completou 84 anos de vida. Que bênção! Quero chegar lá também, em nome de Jesus. Para os irmãos de Porto Seguro, em Porto Seguro, na Bahia. Campo Mourão, no Paraná. Governador Valadares, Minas Gerais. Itanhaém, Bahia. Teresópolis, Rio de Janeiro. Cabo do Santo Agostinho, Pernambuco. Área 53, para os irmãos da Rondônia, Teixeira de Freitas, para os irmãos que estão em outros países, na Suíça, em Portugal, nos Estados Unidos. Meu abraço para todos vocês. Muito obrigada pelo carinho. E eu te espero aqui na lição de número 12, se Deus assim nos permitir, então.